Em um universo de equações complexas, onde o peso do erro muitas vezes supera o valor da virtude, Philip Yancey nos convida a uma jornada única. Bem-vindo ao capítulo 5 de Maravilhosa Graça, intitulado A Nova Matemática da Graça. Prepare-se para desvendar os mistérios de um cálculo divino, onde o amor transcende qualquer fórmula conhecida. Audiobook, Maravilhosa Graça. Autor, Philip Yancey. Parte 1, Como é doce ouvir. Capítulo 5, A Nova Matemática da Graça. Quando uma coluna minha, intitulada A Matemática Atroz do Evangelho, apareceu na revista Christianity Today, Cristianismo Hoje, logo fiquei sabendo que nem todos gostam de sátira. As cartas que recebi chamuscaram o lado de dentro da minha caixa de correio. Philip Yancey, você não anda com Deus nem com Jesus, escreveu um leitor irado. Esta coluna é uma blasfêmia. Outro condenava minha filosofia anticristã, intelectualizada. Outro, ainda, me chamava de satânico. Não existem revisores suficientes em sua equipe para arrancar daí tal porcaria estudantil, outro perguntava ao editor. Sentindo-me castigado, e não estando acostumado a ser considerado blasfemo, anticristão e satânico, olhei perplexo para a coluna. O que tinha acontecido de errado? Havia reunido 4 histórias, uma de cada evangelho, e obviamente em tom de brincadeira, pelo menos achava, apontei para o absurdo da matemática envolvida. Lucas fala de um pastor que deixou suas 99 ovelhas e mergulhou nas trevas para procurar uma ovelha perdida. Um ato nobre, realmente, mas pense um pouco na aritmética subjacente. Jesus diz que o pastor deixou as 99 ovelhas no deserto, o que presumivelmente significa que ficaram vulneráveis aos ladrões, aos lobos ou ao desejo inato de buscar a liberdade. Como se sentiria o pastor se retornasse com a ovelha perdida pendurada sobre o ombro apenas para descobrir que agora estavam faltando outras 23? Em uma cena também contada por João, uma mulher chamada Maria pegou 453 gramas, 1 ano de trabalho, de um exótico perfume e o derramou sobre os pés de Jesus. Pense no desperdício. Uma gota apenas de perfume não faria o mesmo efeito? Até Judas podia perceber o absurdo. O tesouro agora escorrendo em flagrantes regatos pelo chão cheio de sujeira poderia ter sido vendido para ajudar os pobres. Marcos registra uma terceira cena. Depois de ver uma viúva jogar 2 moedinhas no cofre das coletas no templo, Jesus desprezou contribuições muito mais elevadas. Eu lhes direi a verdade, ele observou, esta pobre viúva colocou mais no tesouro do que todos os outros. Espero que ele tenha dito essas palavras baixinho, pois os doadores importantes não gostariam da comparação. A quarta história, de Mateus, envolve uma parábola que tenho ouvido em poucos sermões, por bons motivos. Jesus falou de um lavrador que contratou pessoas para trabalhar em suas vinhas. Algumas começaram ao nascer do sol, outras no meio da manhã, algumas na hora do almoço, outras no meio da tarde, e algumas outras 1 hora antes de encerrar o expediente. Todos pareciam satisfeitos até a hora do pagamento, quando aqueles que trabalharam 12 horas sob o sol causticante ficaram sabendo que os folgados, que mal haviam trabalhado 1 hora, receberiam exatamente o mesmo pagamento. A atitude do patrão contradizia tudo o que eles sabiam a respeito de motivação para o trabalho e justa compensação. Era uma economia atroz, pura e simplesmente. Além de aprender uma lição a respeito de sátiras nessa coluna, também aprendi uma importante lição a respeito da graça. Talvez a palavra atroz fosse mal escolhida, mas certamente a graça tem uma estridente nota de injustiça. Porque as moedinhas da viúva valeriam mais do que os milhões de um homem rico? E que empregador pagaria aos retardatários o mesmo que aos seus trabalhadores regulares? Não muito tempo depois de escrever a coluna, assisti a Amadeus, palavra latina para amado de Deus, uma peça que apresenta um compositor do século XVII procurando entender a mente de Deus. O devoto Antônio Salieri tem o profundo desejo, mas não a aptidão, de criar uma imortal música de louvor. Ele fica enfurecido porque Deus concedeu o maior dom de gênio musical já conhecido a um pré-adolescente ímpio chamado Wolfgang Amadeus Mozart. Enquanto eu assistia à peça, percebi que via o lado irreverente de um problema que há muito vinha me perturbando. A peça estava fazendo a mesma pergunta do livro bíblico de Jó, apenas invertida. O autor de Jó pergunta por que Deus puniria o mais justo homem na face da terra. O autor de Amadeus pergunta por que Deus recompensaria um pirralho que nada merecia. O problema do sofrimento encontra o seu par perfeito no escândalo da graça. Uma frase da peça expressa o escândalo. Que utilidade tem o homem, afinal, se não ensinar suas lições a Deus? Por que Deus escolheria Jacó, o enganador, em vez do respeitoso Esaú? Por que conferir poderes sobrenaturais de força a um delinquente mozartiano chamado Sansão? Por que preparar um pastorzinho nanico, Davi, para ser o rei de Israel?
E por que conferir um sublime dom de sabedoria a Salomão, o fruto da ligação adúltera desse rei? Na verdade, em cada uma dessas histórias do Antigo Testamento o escândalo da graça retumba sob a superfície até que, finalmente, nas parábolas de Jesus, ela explode em uma dramática sublevação para reformar a paisagem moral. A parábola de Jesus dos trabalhadores e seus cheques de pagamento injustos mostra claramente este escândalo. Em uma versão judaico-contemporânea desta história, os trabalhadores contratados à tarde trabalharam tanto que o empregador, impressionado, decide recompensá-los com o salário de todo um dia. Não foi assim na versão de Jesus, que destaca que o último grupo de trabalhadores esteve negligentemente sem atividade no mercado, coisa que apenas trabalhadores preguiçosos e incapazes poderiam estar fazendo durante a colheita. Mais ainda, esses folgados nada fizeram para se distinguir, e os outros trabalhadores ficaram chocados com o pagamento que receberam. Que empregador em seu juízo perfeito pagaria por uma hora de trabalho a mesma quantia que pagou por 12? A história de Jesus não faz sentido do ponto de vista econômico, e essa foi a sua intenção. Ele estava nos dando uma parábola a respeito da graça, que não pode ser calculada como o salário de um dia. A graça não trata de acabar primeiro ou depois, trata de não levar em conta. Recebemos a graça como um dom de Deus, e não por alguma coisa que tenhamos dado duro para ganhar, um ponto que Jesus tornou claro na resposta do empregador. Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu, e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Salieri, você está com inveja porque sou tão generoso com Mozart. Saul, você está com inveja porque sou tão generoso com Davi? Fariseus, vocês estão com inveja porque abro o portão para os gentios entrarem no jogo depois de começado, porque honro a oração do cobrador de impostos mais do que a do fariseu, porque aceito a confissão de última hora de um ladrão e lhe dou as boas-vindas no paraíso, isso lhes causa inveja? Vocês reclamam porque deixo as ovelhas obedientes para buscar a perdida ou porque sirvo um bezerro cevado ao pródigo que não merece? O empregador na história de Jesus não enganou os trabalhadores diaristas pagando a todos o equivalente a uma hora de trabalho em vez de 12. Não, os trabalhadores diaristas receberam o que fora prometido. Seu descontentamento surgiu por causa da matemática escandalosa da graça. Eles não podiam aceitar que o empregador tivesse o direito de fazer o que queria com seu dinheiro, pagando aos folgados 12 vezes o que mereciam. De maneira significativa, muitos cristãos que estudam esta parábola se identificam com os empregados que trabalharam o dia todo, em vez dos adicionais no final do dia. Gostamos de nos considerar trabalhadores responsáveis, e o comportamento estranho do empregador nos desconcerta como desconcertou os ouvintes originais. Nós nos arriscamos a perder o ponto principal da história: Deus concede dons, e não salários. Nenhum de nós recebe pagamento de acordo com o mérito, pois não somos capazes de satisfazer as exigências de Deus para uma vida perfeita. Se fossemos pagos com base na justiça, todos iríamos parar no inferno. Nas palavras de Robert Farrar Capon, se o mundo pudesse ter sido salvo por meio de uma boa contabilidade, teria sido salvo por Moisés, e não por Jesus. A graça não pode ser reduzida a princípios contábeis. Na base do reino da não-graça, alguns trabalhadores merecem mais do que outros. No reino da graça a palavra merecer nem mesmo se utiliza. Frederic Boecher diz: as pessoas estão preparadas para tudo, exceto para o fato de que além das trevas de sua cegueira há uma grande luz. Estão preparadas para continuar se extenuando, lavrando no mesmo antigo campo, até que voltem para casa sem ver, até tropeçarem nele, no tesouro que está enterrado nesse campo, suficiente para comprar o Texas. Estão preparadas para um Deus que efetua barganhas duras, mas não para um Deus que dá tanto por uma hora de trabalho quanto por um dia. Estão preparadas para um reino de Deus do tamanho de uma semente de mostarda, que não é maior do que o olho de uma salamandra, mas não para a imensa figueira brava da Índia em que a semente se transforma, com aves em seus ramos cantando Mozart. Elas estão preparadas para o jantar trivial da igreja evangélica que frequentam, mas não para a ceia das bodas do Cordeiro. No meu entender, Judas e Pedro se destacavam como os discípulos mais matemáticos. Judas devia ter demonstrado alguma facilidade com números ou os outros não o teriam eleito tesoureiro. Pedro insistia nos detalhes, sempre procurando desvendar exatamente aquilo que Jesus queria dizer. Além disso, os evangelhos registram que, quando Jesus fez acontecer a pesca milagrosa, Pedro puxou 153 grandes peixes. Quem, a não ser um matemático, teria se importado em contar um monte de peixes que se remexiam? Era, portanto, apropriado que o escrupuloso apóstolo Pedro procurasse uma fórmula matemática da graça. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Ele perguntou a Jesus. Até 7 vezes, quis saber?
Pedro estava errado quanto à magnanimidade, pois os rabinos do seu tempo haviam sugerido 3 como o número máximo de vezes que se devia esperar que alguém perdoasse. Não 7 vezes, mas 77 vezes, respondeu Jesus imediatamente. Alguns manuscritos dizem 70 vezes 7, mas dificilmente fazendo a diferença se Jesus disse 77 ou 490. O perdão, ele deu a entender, não é o tipo de coisa que você calcula em um ábaco. A pergunta de Pedro provocou outra das impressionantes histórias de Jesus. Desta feita ele fala a respeito de um servo que havia, não se sabe como, amontoado uma dívida de diversos milhões de dólares. O fato de que nenhum servo poderia acumular uma dívida desse tamanho enfatiza o que Jesus quer dizer. Confiscar a família, os filhos e toda a propriedade do homem não faria nenhuma diferença no pagamento da dívida. Era imperdoável. Não obstante, o rei, tocado pela piedade, abruptamente cancela a dívida e deixa o servo ir livre. Subitamente, a história se inverte. O servo que acabará de ser perdoado agarra um colega que lhe deve alguns dólares e começa a esganá-lo. Paga-me o que me deves, ele exige, e joga o outro na cadeia. Em resumo, o servo ganancioso é um ingrato. O fato de Jesus ter pintado a parábola com traços tão exagerados deixa bem claro que o rei na história representa Deus. Isso mais do que tudo deveria determinar nossas atitudes para com os outros, uma conscientização humilde de que Deus já nos perdoou uma dívida do tamanho de uma montanha e que, ao lado dela, quaisquer erros pessoais contra nós se encolhem como formigas. Como poderíamos não perdoar uns aos outros à luz de tudo o que Deus nos perdoou? C.S. Lewis expõe esse argumento da seguinte maneira: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Lewis mesmo penetrou nas profundezas do perdão de Deus em um relance de revelação ao repetir a frase do Credo dos Apóstolos: creio no perdão dos pecados, no dia de São Marcos. Seus pecados se foram perdoados. Essa verdade apareceu em minha mente em luz tão clara que percebi que nunca antes, e isso depois de muitas confissões e absolvições, havia crido nela de todo o meu coração. Quanto mais reflito nas parábolas de Jesus, mais tentado me sinto a reivindicar a palavra atroz para descrever a matemática do Evangelho. Eu creio que Jesus nos deu essas histórias a respeito da graça para nos convocar a sair completamente desse mundo toma-lá-da-cá da falta de graça e entrar no reino da graça infinita de Deus. Como Miroslav Volf diz, a economia da graça não merecida tem primazia sobre a economia dos merecimentos morais. A partir da escola maternal somos ensinados a ter sucesso no mundo da não-graça. Passarinho que cedo madruga cedo limpa o biquinho. Ninguém come de graça. Reclame seus direitos. Pague e receba. Conheço bem essas regras porque vivo por elas. Trabalho para comer, gosto de ganhar, insisto nos meus direitos. Quero que as pessoas recebam o que merecem, nem mais, nem menos. Se prestar atenção, porém, ouço um sussurro forte vindo do Evangelho que diz que não recebi o que mereço. Eu merecia castigo e obtive perdão. Merecia a ira e recebi amor. Merecia a cadeia do devedor e recebi, em vez disso, uma ficha limpa. Merecia advertências severas e devia me arrepender rastejando de joelhos, mas recebi um banquete, a festa de Babete, colocado diante de mim. De certa maneira, a graça resolveu um dilema de Deus. Não é preciso ler muito da Bíblia para detectar uma tensão subjacente em como Deus se sente a respeito da humanidade. De um lado, nos ama, do outro, nosso comportamento o enoja. Deus anseia por ver nas pessoas algo de sua própria imagem refletida, quando muito, vê fragmentos esparsos dessa imagem. Mesmo assim, Deus não pode, ou não vai, desistir. Uma passagem de Isaías é frequentemente citada como prova da distância e do poder de Deus. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No contexto, entretanto, Deus está descrevendo sua ansiedade em perdoar. O mesmo Deus que criou os céus e a terra tem o poder de criar uma ponte sobre o abismo que os separa de suas criaturas. Ele vai trazer reconciliação e perdoar, não importa que obstáculos seus filhos pródigos coloquem no caminho. Como o profeta Miqueias diz, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Às vezes, as emoções conflitantes de Deus lutam entre si na mesma cena. No livro de Oséias, por exemplo, Deus vacila entre reminiscências ternas do seu povo e a solene ameaça de julgamento. Cairá a espada sobre as suas cidades, ele adverte sinistramente, e então, quase no meio da sentença, escapa um grito de amor. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Está comovido em mim o meu coração. Todas as minhas compaixões alma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, Deus conclui, finalmente.
Porque eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de ti. Novamente Deus reserva para si o direito de alterar as regras da retribuição. Embora Israel tenha merecido totalmente sua repreensão, não receberá o que merece. Eu sou Deus, e não homem. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Deus irá a qualquer distância despropositada para trazer sua família de volta. Em uma parábola surpreendentemente dramatizada, Deus pede ao profeta Oséias que se case com uma mulher chamada Gomer para ilustrar o seu amor por Israel. Gomer tem 3 filhos de Oséias, depois abandona a família para viver com outro homem. Durante algum tempo, ela trabalha como prostituta e é durante esse período que Deus dá a surpreendente ordem a Oséias: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Em Oséias, o escândalo da graça se torna real, um escândalo conhecido na cidade. O que se passa na mente de um homem quando sua esposa o trata como Gomer tratou Oséias? Ele queria matá-la, ele queria perdoá-la. Ele queria divorciar-se, ele queria reconciliar-se. Ela o envergonhou, ela o desintegrou. De maneira absurda, contra todas as expectativas, o poder irresistível do amor venceu. Oséias, o marido enganado, motivo de piada na comunidade, recebeu sua esposa de volta ao lar. Gomer não recebeu imparcialidade, nem justiça, ela recebeu graça. Toda vez que leio sua história, ou leio os discursos de Deus que começam com severidade e se dissolvem em lágrimas, fico maravilhado diante de Deus por se permitir suportar tanta humilhação apenas para voltar e receber mais. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Substitua o nome de Efraim e Israel pelo seu próprio nome. No coração do Evangelho está um Deus que deliberadamente submete-se ao poder selvagem e irresistível do amor. Séculos depois, um apóstolo explicaria a reação de Deus em termos mais analíticos: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo sabia melhor do que ninguém que essa graça não é merecida, ela vem da iniciativa de Deus, e não da nossa. Jogado ao chão no caminho para Damasco, Paulo nunca se recuperou do impacto da graça. A palavra sempre aparece o mais tardar na segunda frase de cada uma de suas cartas. Como Frederic Buescher diz, a graça é o melhor que ele pode desejar-lhes porque a graça é o melhor que ele sempre recebeu. Paulo repetia sempre a mesma coisa insistindo na graça porque sabia o que poderia acontecer se nós crêssemos que merecemos o amor de Deus. Nos momentos de crise, quando falhássemos completamente com Deus, ou quando por qualquer motivo não nos sentíssemos amados, ficaríamos em terreno inseguro. Teríamos medo de que Deus pudesse parar de nos amar quando descobrisse a verdade a nosso respeito. Paulo, o principal dos pecadores, como ele mesmo se intitulou uma vez, sabia, sem sombra de dúvida, que Deus ama as pessoas pelo que ele é, e não pelo que somos. Consciente do aparente escândalo da graça, Paulo esforçou-se para explicar como Deus fez a paz com os seres humanos. A graça nos desconcerta porque vai contra a intuição que todos têm de que, diante da injustiça, algum preço tem de ser pago. Um homicida não pode simplesmente ficar livre. Alguém que abusa de crianças não pode desvencilhar-se dizendo: eu fiquei com vontade de fazer isso. Antecipando-se a tais objeções, Paulo destacou que um preço foi pago, pelo próprio Deus. Ele desistiu do seu próprio Filho, Jesus Cristo, para não desistir da humanidade. Como na festa de Babete, a graça não custa nada para os beneficiários, mas tudo para o doador. A graça de Deus não é uma exibição que o vovô faz de sua bondade, pois custou o exorbitante preço do Calvário. Há apenas uma única lei real, a lei do universo, disse Dorothy Sayers. Ela pode ser cumprida por meio do juízo ou por meio da graça, mas tem de ser cumprida de um jeito ou de outro. Aceitando o juízo em seu próprio corpo, Jesus cumpriu a lei, e Deus encontrou um meio de perdoar. No filme The Last Emperor, O Último Imperador, a criança ungida como o último imperador da China vive uma vida mágica de luxo com 1000 eunucos à sua disposição para servi-la. O que acontece quando você faz uma coisa errada? Pergunta o irmão. Quando eu faço uma coisa errada, outra pessoa é castigada, o imperador menino responde. Para demonstrar o que estava falando, ele quebra um jarro e um dos servos é espancado. Na teologia cristã, Jesus inverteu esse padrão antigo. Quando os servos erraram, o rei foi punido. A graça é gratuita apenas porque o próprio doador assumiu o preço. Quando o conhecido teólogo Karl Barth visitou a Universidade de Chicago, estudantes e professores amontoaram-se ao seu redor. Em uma entrevista com a imprensa, alguém perguntou: Dr. Barth, qual é a verdade mais profunda que o senhor já aprendeu em seus estudos? Sem hesitação, ele respondeu: Jesus me ama, a Bíblia assim o diz, trecho de um cântico infantil. Eu concordo com Karl Barth. Por que, então, com tanta frequência eu ajo como se estivesse tentando merecer esse amor? Por que tenho tanto problema em aceitá-lo?
Quando o Dr. Bob Smith e Bill Wilson, fundadores dos Alcoólicos Anônimos, tiveram a ideia para o seu programa de 12 passos, foram procurar Bill D., um conhecido advogado que falhara em 8 diferentes programas de desintoxicação em 6 meses. Amarrado a uma cama de hospital como castigo por ter atacado 2 enfermeiras, Bill D. não teve outra escolha a não ser ouvir os seus visitantes, que contaram suas próprias histórias de alcoolismo e a recente esperança que tinham descoberto por meio da fé em uma força maior, o poder de Deus. Logo que eles mencionaram o poder maior, Bill D. sacudiu tristemente a cabeça. Não, não, ele disse. É tarde demais para mim. Eu ainda creio em Deus, tudo bem, mas sei muito bem que ele não crê mais em mim. Bill D. expressou o que muitos de nós sentimos, às vezes. Desanimados por repetidos fracassos, sem esperança, atordoados por um tremendo senso de indignidade, envolvemo-nos em uma concha que nos torna quase impermeáveis à graça. Como crianças adotivas que preferem muitas vezes retornar a famílias desintegradas, afastamo-nos teimosamente da graça. Sei como reajo às cartas de rejeição dos editores das revistas e às cartas de crítica dos leitores. Sei até onde meu espírito sobe quando chega um cheque de direitos autorais mais alto do que eu esperava, e como ele desce quando o valor é pequeno. Sei que minha autoimagem no final do dia depende grandemente do tipo de mensagens que recebo das outras pessoas. Será que gostam de mim? Será que me amam? Espero as manifestações de meus amigos, de meus vizinhos, de minha família. Como um homem faminto, aguardo as respostas. Ocasionalmente, muito ocasionalmente, sinto a verdade da graça. Há momentos em que estudo as parábolas e percebo que elas estão falando a meu respeito. Eu sou a ovelha que o pastor foi procurar deixando o aprisco, o filho pródigo por quem o pai perscruta o horizonte, o servo cuja dívida foi perdoada. Eu sou o amado de Deus. Não faz muito tempo recebi pelo correio um cartão postal de um amigo que continha apenas 6 palavras: eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu sorri quando olhei para o endereço do remetente, pois meu estranho amigo se especializa nesses dizeres piedosos. Quando lhe telefonei, entretanto, ele me disse que as palavras vinham do escritor e orador Brennan Manning. Em um seminário, Manning referiu-se ao amigo mais íntimo de Jesus na Terra, o discípulo chamado João, identificado nos evangelhos como aquele a quem Jesus amava. Manning disse: se perguntassem a João, qual é a sua identidade principal na vida, ele não responderia: eu sou um discípulo, um apóstolo, um evangelista, o autor do 4º evangelho, mas sim, eu sou aquele a quem Jesus ama. O que significaria, perguntei a mim mesmo, se eu também pudesse considerar como minha identidade principal na vida ser aquele a quem Jesus ama? Como eu me veria diferente no final de um dia? Os sociólogos têm uma teoria do ego de lente de aumento. Você se torna o que a pessoa mais importante de sua vida, esposa, pai, chefe, etc., acha que você é. Como minha vida se modificaria se eu verdadeiramente cresce nas espantosas palavras da Bíblia a respeito do amor de Deus por mim, se eu olhasse no espelho e visse o que Deus vê? Brennan Manning conta a história de um padre irlandês que, em uma viagem por uma paróquia rural, vê um velho camponês ajoelhado ao lado da estrada, orando. Impressionado, o padre diz ao homem: você deve ter muita intimidade com Deus. O camponês levanta os olhos, pensa um momento, e então sorri. Sim, ele gosta muito de mim. Deus não é limitado ao tempo, dizem-nos os teólogos. Deus criou o tempo assim como um artista escolhe um meio de trabalho, e fica solto dele. Ele vê o futuro e o passado em uma espécie de eterno presente. Se for correta essa teoria a respeito de Deus, os teólogos ajudaram a explicar como Deus pode chamar de amada uma pessoa inconstante, volúvel e temperamental como eu. Quando Deus olha para o gráfico da minha vida, não vê grandes mudanças de direção para o bem ou para o mal, mas, antes, uma linha firme no bem, a bondade do Filho de Deus capturada em um momento do tempo e aplicada por toda a eternidade. Como disse John Donne, o poeta do século XVII. Pois no livro da vida, o nome de Maria Madalena foi tão logo registrado, por toda a sua incontinência, como o da Virgem bendita, por toda a sua integridade, e o nome de Paulo, que brandiu sua espada contra Cristo, como o de Pedro, que brandiu a sua em defesa dele, pois o livro da vida não foi escrito sucessivamente, palavra após palavra, linha após linha, mas foi entregue como um livro, tudo junto. Cresci com a imagem de um Deus matemático que pesava meus atos bons e maus em um conjunto de balanças e sempre me considerava em falta. Não sei como me esqueci do Deus dos Evangelhos, um Deus de misericórdia e generosidade que continua encontrando maneiras de despedaçar as leis implacáveis da não-graça. Deus rasga as tabuadas e apresenta a nova matemática da graça, a palavra mais surpreendente, mais assustadora, mais inesperada da nossa língua. A graça surge de tantas formas diferentes que tenho dificuldade em defini-la. Estou pronto, contudo, a tentar alguma coisa como uma definição da graça divina.
Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, nenhuma quantidade de renúncia, nenhuma quantidade de conhecimento recebido em seminários e faculdades de teologia, nenhuma quantidade de cruzadas em benefício de causas justas. E a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos, nenhuma quantidade de racismo ou orgulho, pornografia ou adultério, ou até mesmo homicídio. A graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. Há uma cura simples para pessoas que duvidam do amor de Deus e questionam a graça divina: voltar para a Bíblia e examinar o tipo de pessoas que Deus ama. Jacó, que se atreveu a se envolver em uma luta física com Deus e mesmo depois que fora ferido nessa luta tornou-se o epônimo do povo de Deus, os filhos de Israel. A Bíblia fala de um homicida e um adúltero que ganhou reputação como o maior rei do Antigo Testamento, um homem segundo o coração de Deus. E de uma igreja dirigida por um discípulo que praguejou e jurou que não conhecia Jesus. E de um missionário sendo recrutado das fileiras dos torturadores de cristãos. Eu recebo correspondência da Anistia Internacional e, quando examino as fotos de homens e mulheres que foram espancados, pisoteados, espetados, cuspidos e eletrocutados, pergunto a mim mesmo: que espécie de ser humano poderia fazer isso a outro ser humano? Então, leio o livro de Atos e encontro o tipo de pessoa que poderia fazer uma coisa dessas, agora um apóstolo da graça, um servo de Jesus Cristo, o maior missionário da história. Se Deus pode amar esse tipo de pessoa, talvez, apenas talvez, Ele também possa amar pessoas como eu. Não posso moderar minha definição de graça porque a Bíblia me força a torná-la o mais abrangente possível. Deus é o Deus de toda graça, nas palavras do apóstolo Pedro. E graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Significa que eu, até mesmo eu que mereço o contrário, sou convidado a tomar o meu lugar à mesa da família de Deus. Por instinto, sinto que devo fazer alguma coisa para ser aceito. A graça soa como uma surpreendente nota de contradição, de liberação e, todos os dias, eu devo orar de novo para ter a capacidade de ouvir sua mensagem. Eugene Peterson traça um contraste entre Agostinho e Pelágio, dois oponentes teológicos do século IV. Pelágio era educado, convincente e todos gostavam dele. Agostinho desperdiçou sua juventude na imoralidade, tinha um estranho relacionamento com sua mãe e fez muitos inimigos. Mas Agostinho começou com a graça de Deus e acertou, enquanto Pelágio partiu dos esforços humanos e errou. Agostinho buscou apaixonadamente a Deus, Pelágio trabalhou metodicamente para agradar a Deus. Peterson continua dizendo que os cristãos tendem a ser agostinianos na teoria e pelagianos na prática. Trabalham obsessivamente para agradar outras pessoas e até mesmo a Deus. Todos os anos, na primavera, eu me torno vítima do que os noticiários esportivos diagnosticam de loucura de março. Não consigo resistir à tentação de ligar a TV no jogo final de basquete, no qual as duas únicas sobreviventes de um torneio de 64 equipes se encontram para a final do campeonato universitário. Esse importantíssimo jogo sempre parece terminar com um garoto de 18 anos de idade pronto para fazer um arremesso, com apenas um segundo para terminar o jogo. Ele dribla nervosamente. Se ele perder essa jogada, sabe que será o bode expiatório do campus, o bode expiatório do seu estado. Daqui a 20 anos estará se aconselhando para se libertar desse momento. Se fizer os 2 pontos, será um herói. Sua foto estará na primeira página dos jornais. Provavelmente poderá candidatar-se a governador. Ele dribla novamente e a outra equipe pede tempo, para confundi-lo. Ele está na lateral, avaliando todo o seu futuro. Tudo depende dele. Seus colegas olham para ele encorajando-o, mas não dizem nada. Um ano, eu me lembro, deixei a sala para atender o telefone exatamente na hora em que o garoto se preparava para arremessar a bola. Rugas de preocupação vincavam sua testa. Ele mordiscava seu lábio inferior. Sua perna esquerda tremia na altura do joelho. 20.000 torcedores estavam gritando, sacudindo bandeiras e lenços para distraí-lo. O telefonema foi mais longo do que eu esperava e, quando voltei, tive uma nova visão. O mesmo garoto, o cabelo encharcado com Gatorade, estava cavalgando nos ombros dos colegas, cortando a rede de um cesto de basquete. Ele não tinha mais nenhuma preocupação no mundo. Seu sorriso enchia a tela toda. Essas duas imagens congeladas, o mesmo garoto se encolhendo na linha lateral e, depois, celebrando sobre os ombros dos amigos, vieram a simbolizar para mim a diferença entre a não graça e a graça. O mundo é governado pela ausência de graça. Tudo depende do que eu faço. Tenho de fazer os pontos. O reino de Jesus nos chama para trilhar outro caminho, um caminho que não depende de nossas realizações, mas, sim, da realização dele. Nós não temos de realizar, mas apenas seguir. Ele já ganhou para nós a preciosa vitória da aceitação de Deus.
Quando penso naquelas duas imagens, uma pergunta perturbadora penetra em minha mente. Qual dessas duas cenas se parece mais com a minha vida espiritual? À medida que encerramos este capítulo, espero que tenha sentido a poderosa equação que sustenta a graça divina. Este é apenas um vislumbre das maravilhas que maravilhosa graça revela. Se você anseia por mais, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este audiobook. Juntos, continuaremos explorando os segredos que transformam o coração e a mente. Até a próxima!